Seja muito bem-vindo a este momento de oração, um lugar santo onde juntos levantamos nossos corações e nossas vozes ao Pai Eterno. Este não é um momento comum do seu dia. Este é um momento separado para Deus. Enquanto você ouve esta oração, algo espiritual começa a acontecer ao seu redor. Aqui não é território comum, aqui é campo de batalha espiritual. Aqui é lugar de vitória, de livramento e de restauração para a sua casa e para a sua família. Então agora, abra o seu espírito, feche os seus olhos por alguns segundos e respire fé. A presença de Deus está visitando este lugar. Nesta oração, nós vamos levantar um muro espiritual contra toda bruxaria, contra toda feitiçaria, contra toda obra das trevas que tentou se levantar contra o seu lar. Permaneça comigo até o final desta oração, porque a glória do Senhor vai descer como fogo neste ambiente agora. O inimigo será derrotado e o nome do Senhor será exaltado acima de tudo. Talvez você tenha chegado aqui hoje porque dentro da sua casa as coisas começaram a dar errado de uma forma que você não consegue explicar. Às vezes é uma briga sem motivo, outras vezes é uma tristeza que invade o ambiente. Há momentos em que o dinheiro parece desaparecer, as portas parecem se fechar e a sensação que fica é que existe um peso espiritual tentando sufocar a paz do seu lar. Mas hoje nós nos levantamos em oração para declarar que toda força de ruína que tentou entrar na sua casa será expulsa pelo poder do nome de Deus. Na Bíblia, existe uma história poderosa que mostra como Deus age quando um lar decide se voltar para Ele. Quando o povo de Israel estava prestes a ser liberto do Egito, Deus deu uma ordem muito clara. Cada família deveria marcar a porta da sua casa com o sangue do cordeiro. Aquela marca não era apenas um símbolo. Aquela marca era uma proteção espiritual. Quando o destruidor passou naquela noite, ele não podia tocar nas casas que estavam debaixo daquela cobertura. E hoje, pela fé, nós estamos fazendo algo semelhante. Nós estamos marcando espiritualmente a sua casa com a presença e com a autoridade de Deus. Existe um espírito que muitas vezes tenta agir silenciosamente dentro das famílias. Ele não entra fazendo barulho. Ele entra aos poucos. Primeiro ele traz desunião, depois ele traz perda, depois ele tenta trazer escassez, cansaço, desânimo e fracasso. A Bíblia chama isso de devorador. Mas hoje nós nos levantamos contra esse espírito de ruína, porque a sua casa não foi criada para viver em destruição. A sua casa foi criada para viver debaixo da bênção de Deus. Talvez em algum momento você já tenha se perguntado: por que parece que a minha casa está sempre em batalha? Por que parece que existe algo tentando impedir a paz da minha família? Mas hoje, o Espírito de Deus está trazendo uma resposta clara para o seu coração. Não é o fim da sua história. Este é o momento em que Deus começa a virar essa situação. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões quando Daniel foi lançado na cova está entrando agora dentro da sua casa para fechar toda a porta espiritual que foi aberta contra a sua família. Se você crê que Deus está levantando proteção espiritual sobre a sua casa agora, escreva nos comentários: minha casa pertence ao Senhor. Agora, eu quero que você imagine algo espiritual acontecendo neste exato momento. Imagine anjos de Deus sendo enviados para rodear cada canto da sua casa. Imagine a presença de Deus entrando pelos cômodos, tocando nas paredes, tocando nas portas, tocando nos lugares onde houve tristeza, discussão ou preocupação. Porque quando a presença de Deus entra em um ambiente, aquilo que era pesado começa a perder força. A Bíblia conta que quando a Arca da Aliança foi levada para a casa de Obed-Edom, algo extraordinário aconteceu. Aquela casa começou a prosperar. Aquela família começou a viver uma mudança visível. As pessoas olhavam para aquele lar e percebiam que havia algo diferente ali.
Aquilo não era sorte, aquilo era a presença de Deus transformando o ambiente. E é exatamente isso que está acontecendo agora, enquanto você permanece nesta oração. Espírito de ruína que tentou agir dentro desta casa, eu me levanto agora em oração e declaro que você não tem mais autoridade neste lugar. Toda palavra negativa lançada contra esta família perde a força agora. Toda inveja, toda maldição, toda obra espiritual contrária perde o poder diante da presença do Deus vivo. Porque onde a luz de Deus entra, as trevas não conseguem permanecer. Eu declaro agora que cada área da sua casa começa a ser restaurada. A paz volta para dentro do lar. O diálogo volta para dentro da família. O amor volta a ser sentido dentro da casa. Aquilo que parecia quebrado começa a ser reconstruído pela mão poderosa de Deus. Porque Deus não abandona uma família que se levanta em oração. Existe algo muito forte que acontece quando uma casa decide buscar a presença de Deus. O inimigo perde território. As trevas começam a recuar. Aquilo que parecia impossível começa a se mover. Hoje, Deus está levantando uma muralha espiritual ao redor da sua casa. Assim como Jerusalém tinha muros de proteção, a sua família está sendo cercada agora pela proteção do céu. Agora declare em voz alta aí onde você está. Todo espírito de ruína está saindo da minha casa agora. Talvez você já tenha vivido momentos em que parecia que tudo estava desmoronando ao seu redor. Problemas financeiros, preocupações, conflitos, medo do futuro. Mas a Bíblia mostra algo poderoso. Quando Neemias encontrou Jerusalém destruída, ele não aceitou aquela situação como definitiva. Ele se levantou, buscou a Deus e começou a reconstruir os muros da cidade. Hoje Deus está fazendo algo parecido dentro da sua casa. Ele está reconstruindo aquilo que parecia quebrado. Ele está restaurando aquilo que parecia perdido. Aquilo que parecia condenado ao fracasso está sendo visitado pela misericórdia de Deus. Espírito de ruína, espírito de destruição familiar, espírito que tentou plantar divisão e fracasso dentro deste lar, eu declaro agora que você está sendo expulso pelo poder do nome do Senhor. Nenhuma força das trevas tem autoridade para permanecer em uma casa que se levanta em oração. Que toda atmosfera pesada saia agora deste ambiente. Que toda energia espiritual contrária seja quebrada. Que todo peso que tentou se instalar dentro desta casa seja removido pelo poder do Espírito Santo. Eu declaro que esta casa será conhecida como uma casa de paz, uma casa de provisão, uma casa de proteção e uma casa onde a presença de Deus habita. Se você recebe esta palavra de libertação para a sua casa, escreva agora nos comentários: minha família está debaixo da proteção de Deus. Agora, respire fundo por um instante e sinta a presença de Deus neste momento. Algo espiritual está sendo movido agora. Deus está visitando a sua casa. Deus está ouvindo esta oração. Deus está vendo a fé que existe dentro do seu coração. Assim como Josué declarou diante do povo de Israel, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje, essa mesma declaração está sendo levantada sobre a sua família. A sua casa não pertence ao medo. A sua casa não pertence à ruína. A sua casa pertence ao Senhor. E toda força que tentou destruir o seu lar está sendo derrotada agora pelo poder do nome de Deus. Se você crê nessa vitória espiritual sobre a sua casa, declare agora em voz alta: minha casa é território de Deus. Amém.